paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós aqui. A gente falou sobre dificuldades, sobre adversidades, os louvores, tocou no começo, sobre colocar a confiança no Senhor, né? E esse talvez seja uma das maiores características do rei Davi. Um homem considerado segundo o coração de Deus, cheio de falhas também, cheio de medos, cheio de fraquezas e cheio de dificuldades. Todos nós aqui passamos por dificuldades, passamos por momentos de tribulação, quando parece que tudo dá errado. O rei Davi também passou por momentos assim, e a gente pode ver isso em muitos dos salmos dele. Um deles que eu queria chamar a atenção hoje é o Salmo 31. Esse salmo ele foi usado por Jesus na cruz, ele foi usado por Jonas, ele foi usado por Jeremias e ele é usado de novo depois pelo próprio Davi no Salmo 70, se eu não me engano. Davi começa o Salmo 31 assim. Eu dividi ele em duas partes. Ele começa com uma oração que diz assim, em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado ou envergonhado. Por tua justiça, abriga-me, ou em algumas versões, livra-me, liberta-me. Inclina para mim o teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Ele clama por resgate. Sê a minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és meu rochedo, a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduze-me e guia-me. Ele pede condução e direção para o Senhor. E a gente vai ver por quê. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. E o verso 5 é onde a primeira parte do verso 5 é a mesma que Jesus usa na cruz, quando ele entrega a vida. Davi diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Vocês lembrarem, Jesus entrega a vida na cruz com essa mesma frase. Não sabemos se ele cita o Salmo 31 ou se Davi já profetiza aquilo que o Senhor vai dizer na cruz quando ele se entrega. Essa frase dita por Jesus, ela nos ensina muita coisa aqui nesse Salmo. Quando Davi escreve isso aqui, muito provavelmente ele está numa situação de desespero e tal, que ele entrega o Espírito para o Senhor. Ele diz, não dá mais, não adianta mais, terminou, acabou, eu estou te entregando o meu Espírito. Verso 6, repudio os que se mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei só no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos do inimigo, mas aplainaste um caminho para que meus pés passassem seguros.
Nós vamos voltar nessa primeira parte, mas eu queria dar atenção agora para essa segunda parte a partir do verso 9. É aqui que a gente vai entender a situação que realmente Davi se encontra. Ele começa o verso 9, ou segunda parte desse salmo assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma, do meu corpo, e os meus olhos se consomem em prantos, se consomem em choro. O desespero tomou conta da minha alma. Desespero é o contrário de esperança. Em outras palavras, ele está dizendo: acabou a esperança, não tenho mais para onde ir, não tem mais recurso, não tem mais jeito para a minha vida. A gente não sabe bem em que situação que Davi escreve isso aqui. Nós sabemos que faz parte do primeiro volume do livro dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o 41, e ele pode ter escrito esse salmo em dois momentos: ou quando ele era perseguido por Saul, ou quando Absalão, o próprio filho dele, subverte a nação de Israel e levanta uma revolta contra Davi. E ele perde o trono naquela ocasião. Isso é lá por volta entre o ano 1020 e o ano 970 a.C. Então a gente está falando de algo que aconteceu há 3.000 anos atrás e 1.000 anos antes de Jesus. A minha vida tem transcorrido em aflição e lamentos. Meus anos devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Por causa da culpa que ele carrega, os ossos se enfraquecem, ou seja, ele adoece. Ele começa a ficar doente por causa da culpa que carrega. Por causa da quantidade de inimigos que me cercam. E aí começa: tornei-me escândalo para os meus vizinhos. Escândalo para os vizinhos, né? É aquele negócio quando todo mundo olha para o sujeito, né? Como que pode se acabar assim? Né? Não é isso que a gente olha às vezes? A gente olha para alguém ou para a vida de alguém que tem a vida destruída, né? A gente se escandaliza, a gente se espanta com o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Davi diz que ele está nessa situação, objeto de desonra e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua passam longe, fogem para longe da minha presença. Isso aqui é aquele negócio assim, ó. Como é que a gente pode entender isso aqui? Os meus amigos, eu sou terror para os meus amigos. Quer dizer, as pessoas não querem mais ter amizade com Davi, porque sabem que ele está sob ameaça, e aí eu não quero mais ser amigo daquele sujeito, porque talvez sobra para mim. Começo, me distancio, né? Desonra, objeto de desonra, quer dizer, as pessoas têm vergonha de andar com ele. Todos se afastam. Davi perde tudo. Os que me veem na rua passam longe. Sabe? Lá vem o Davi, é encrenca. Entendeu? Faz conta que não viu, desvia, vai para o outro lado da rua, né? Porque ou ele vai me pedir dinheiro emprestado, ou... é problema, né? É problema, né? Davi está nessa situação. Ninguém mais quer conversa com ele. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. O que é isso aqui? Todo mundo, é consenso na nação de Israel que acabou. O jogo para Davi acabou, perdido, derrotado, morto, acabado. Vai cair, o reino dele vai cair
e não tem mais volta, considerado morto ou como um vaso quebrado. Ouço muitos murmurando sobre mim, né? As pessoas falando nas ruas e em todos os lugares, murmurando sobre Davi, murmurando sobre aquela pessoa. E aí tem aquelas conversas que a gente escuta: isso aí eu já sabia que ia ser assim, vai cair mesmo, vai não sei o que, vai isso, vai aquilo, vai ser desastre, vai ser derrota, né? Outros já fazem planos. Ele vai dizer em seguida, o pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar-me a vida. Isso aqui também é profético, porque a mesma situação que Jesus, o Messias, se encontra lá para frente. Aqui, Absalão provavelmente está tentando tomar o poder, quando Davi escreve isso, né? Israel conspira para derrubá-lo. Ou é aquele que já está fraco e caindo, e um já está de olho na casa dele, o outro no carro, o outro no... né? Conspiram contra ele. Irmãos, na nossa vida, quantas vezes vocês ou nós já nos sentimos assim? Quantas vezes a gente entra, parece que está tudo bem, Davi é rei, se isso aqui... se ele escreve isso aqui no tempo de Absalão, e eu creio que tenha sido, porque quando ele fala que muitos murmuram sobre ele, não, é uma situação em que o povo já não o ama, sabe? Porque o que Absalão fez? Se a gente lembrar lá, isso está no livro de 2 Samuel, se não me falha a memória, né? Absalão é filho dele, né? E volta para Jerusalém, e ele monta uma guarda lá no portão de Jerusalém, e ele começa a subverter o povo. O que ele começa a fazer? Diz: tu está indo procurar Davi para ele julgar a tua causa? Se fosse eu o rei, eu te ajudava. Mais ou menos assim ele começa, né? E assim ele subverte toda a nação. E Davi perde o trono dessa forma. Deus está trabalhando ele, que isso acontece porque Deus está o disciplinando, né? Mas a situação de pavor, de terror para Davi é de alguém que chegou no fim da linha. Ele não tem mais solução, a vida dele não tem mais saída. Tanto é que ele abandona, né? Naquela ocasião ele abandona Israel, ajunta as coisas dele e se manda. E tem alguns que vão com ele, né? E lá no meio, quando ele está fugindo, está subindo o Monte das Oliveiras, se não me falha a memória, né? Aparece um cidadão chamado Shimei, né? E o Shimei vai jogando pedra nele, vai amaldiçoando ele, joga terra nele, né? E o Davi vai com a cabecinha coberta e vai e segue em silêncio, com medo, inquieto, né? Até que uma mulher lá diz: vai deixar esse cara te amaldiçoar desse jeito? Deixa eu lá cortar a cabeça desse camarada. E Davi diz: olha, se ele está me apedrejando, certamente Deus o mandou. Ele sente que até Deus o abandonou. Como virar uma situação dessa? Como é que a gente sai de uma situação dessa? De uma situação impossível de ser resolvida. Verso 14. Mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei: tu és o meu Deus. Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem.
Faz resplandecer sobre mim a tua face, salva-me por tua benevolência. Não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Tu és o meu Deus. Os teus dias estão nas minhas, os meus dias estão nas tuas mãos, perdão. Tu és o meu Deus. É assim que sai. É assim que se sai desse tipo de situação. Quando a nossa vida parece que não tem jeito, está pesado. Quando tudo começa a dar errado. Quando a gente não está dando conta das coisas. Quando a gente perde aquilo que a gente tinha conquistado. Como é que a gente sai disso? Essa é a grande qualidade de Davi. Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Não me decepcione, Deus, pois com fé te invoquei. Olha a oração desse cara. Humilhados e sem esperança, deixa os ímpios, que calados eles fiquem no túmulo, sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo desonram os justos. Imensa é a misericórdia que destinas àqueles que temem e que te temem, e à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Aonde ele diz que uma misericórdia imensa é dispensada ou é dada para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Foge para Deus. No recôndito da tua presença, os abrigas das intrigas dos soberbos. Na tua habitação, os proteges das línguas maldicentes ou da maldição. A gente vive tempos difíceis hoje. A gente vive tempos de guerra. A gente vive tempos de mentira, de arrogância, de desonra contra os justos. Aonde nós buscaremos refúgio? Quando você for vítima de calúnia, de mentira, de desonra, de fraude, quando você for enganado, prejudicado, aonde se busca refúgio? Quando você for amaldiçoado, busca refúgio aonde? No recôndito da tua presença. Nos abrigas dos soberbos, na tua habitação proteges das línguas maldicentes, da maldição. Bendito seja o Senhor que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando estava em uma cidade cercada ou em uma cidade sitiada. A situação, ele compara a situação dele a estar numa cidade cercada pelo inimigo, não tem saída. Uma cidade sitiada, era comum isso antigamente, cercavam as cidades, não entra mais alimentos, ninguém mais entra, ninguém mais sai, até que a cidade se rende. Essa era a situação de Davi. Quantas vezes, irmãos, vocês ou eu, estamos numa situação que nos parece estarmos cercados. Não tem para onde ir. Se tu ainda não passou isso na tua vida, se prepara, porque um dia isso pode acontecer.
E aí, nós vamos precisar lembrar desse salmo e da estratégia de Davi. Tu és o meu Deus. Os meus dias estão em tuas mãos. Essa é a única saída. Em meu desespero eu pensei, fui excluído da tua presença. Olha o que ele pensa, que ele foi abandonado por Deus. A gente tem uma tendência de fazer isso. As coisas começam a dar errado, né? Davi perde o reino aqui. Se nós estamos falando da situação que ele viveu com Absalão, filho dele, ele perdeu o reino dele. Se for da situação com Saul, pior ainda, foi perseguido, foi morar nas cavernas, né? Junto com outros 600 derrotados, endividados, envergonhados, gente que não podia mais viver na sociedade. Fui excluído da tua presença. A gente tem uma tendência de que quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a pensar que Deus nos abandonou. Ou que talvez não vale a pena andar com Deus. É muito fácil, muito fácil. E aí a gente começa a se comparar, né? Não é isso que acontece? Mas para o outro dá tudo certo. Para aquele ímpio todo torto lá, dá tudo certo. Eu quero andar no caminho, dá tudo errado. A verdade é que Deus, Ele está tratando, está moldando Davi para transformar ele no maior rei de Israel. Ainda hoje os israelitas entendem Davi como o maior rei que Israel já teve. Contudo, tu ouviste as minhas súplicas quando clamei por socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Ou ele dá um troco para os arrogantes, mas aos que são fiéis a ele, ele defende. A receita é básica, é simples. A gente precisa se firmar nisso. E ele termina esse salmo com um incentivo para nós. Ele diz assim, sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá vosso ser, vós todos que confiam e esperam no Senhor. Confia e espera no Senhor. Eu vou repetir mais uma vez, para não cansar, mas a gente precisa lembrar disso. Verso 14: mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei: tu és o meu Deus, os meus dias estão em tuas mãos. Glória a Deus. Amém? Sim. Amém. Guarda isso para os dias difíceis. Guarda isso para os dias difíceis. Tu és meu Deus, os meus dias estão em tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa tua fidelidade. Obrigado por esse ensinamento que tu nos trazes através do teu servo, o rei Davi, Senhor. Senhor, que nós possamos proclamar como Davi: tu és o nosso Deus, os nossos dias estão em tuas mãos, Senhor. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus. Não nos abandones, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Cada um que está em dificuldade, Senhor. Nós temos nesse ministério hoje muitas pessoas, Senhor, passando por dificuldade. Nós rogamos, Senhor, que tu respondas.
Que essas pessoas ponham e depositem a confiança delas em Ti, no poder do Teu nome, naquela cruz, Senhor. Aquela cruz, Senhor, ali Tu te entregaste. Ali Tu entregaste o Teu Espírito, Senhor, e consumaste a obra para a qual o Pai te chamou, Senhor. E nos livraste da morte por causa do pecado, Senhor. Sobre Ti, Senhor, Tu levastes todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade, Senhor. Como prova, Senhor, do amor que Tu tens por nós, revelando quem é o nosso Pai. Que o nosso Pai é alguém, é aquele que se entrega, que entrega o próprio Filho naquela cruz para que nós fôssemos salvos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, nós não temos como Te retribuir, Senhor. Mas nos alegramos se Tu nos permitir, Senhor, sermos Teus servos, Senhor. Em Tuas mãos, Senhor, colocamos os nossos dias. Tu és a nossa esperança. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença nesse lugar. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu estendas a Tua mão, Senhor, para curar, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, para sarar, Senhor, os corações, Senhor. Estende a Tua mão para curar toda enfermidade, Senhor. Nas Tuas mãos nós colocamos os nossos dias. Tu és o nosso socorro. Nós vamos orar, Senhor Jesus. E nós Te pedimos que Tu venhas estender a Tua mão, Senhor. Assim como a Tua palavra nos conta, Senhor, no capítulo 8, 9 do livro de Atos, Senhor. Enquanto o Evangelho era proclamado, Senhor, Tu estendes a Tua mão para curar e para fazer maravilhas. Em nome de Jesus. Amém e amém.